Aqui é Ezequiel de Oliveira. Estou fazendo uso hoje desse vídeo para trazer algumas colocações que eu acho de suma importância diante do momento que nós estamos vivendo, né, no nosso país, na nossa sociedade. Infelizmente, o Rio Grande do Sul tem passado por uma tragédia, né, das enchentes, e muitas pessoas têm questionado aonde Deus está, né, que não tem feito nada a respeito. Bem, pessoal, eu acredito que Deus, Ele é um Deus misericordioso e justo. Ele não tem prazer na desgraça das pessoas, mas infelizmente às vezes Ele permite que a gente passe por dificuldades, por sofrimento na vida, para a gente aprender a se aproximar cada vez mais dele. Infelizmente foi também um final de semana triste, onde o Rio Grande do Sul estava padecendo dificuldade, enquanto isso o Rio de Janeiro, né, festejando a putaria no show da Madonna. Uma mulher que não tem nenhum princípio cristão, pelo contrário, ela sempre procurou zombar de Jesus, né? Sempre tirou sarro de Jesus, da Santa Ceia, fez até filmes ali, usando de lésbicas na imagem da Santa Ceia, como se Jesus fosse homossexual, como se os discípulos fossem homossexuais, o que é uma total mentira, distorcer a Bíblia Sagrada. Porque o próprio Senhor Jesus, quando foi indagado, né, a mulher foi pega em adultério, os fariseus questionaram ele o que deveria fazer, se deveria condenar ela à morte ou não. Jesus disse que aquele que nunca pecou que atirasse a primeira pedra, no sentido de que as pessoas não podem julgar para condenar ao inferno. Era o que acontecia na época de Jesus, por isso que a Bíblia fala, não julgueis para que não sejais condenados. Então a Bíblia se refere no sentido de não condenar ao inferno as pessoas. Mas Jesus julgou ela, tanto que julgou que disse: cadê aqueles que te acusavam? Ela disse: ninguém está mais aqui. Saiu um a um. Quando Jesus falou: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Todos os fariseus saíram. Só que Jesus falou para ela: vai e não peques mais. Ou seja, o sacrifício de Jesus é para aquela pessoa que se arrependeu, seja ele adúltero, lésbica ou homossexual. Se a pessoa tem uma vida totalmente devassa, perversa sexualmente, viveu uma vida de putaria, mas se ela se arrependeu de coração, ela tem o sangue de Jesus à disposição para ser perdoada. Agora, não é para todo mundo, não é para aquelas pessoas que querem continuar no erro. Jesus não iria morrer, entregar sua própria vida para o ser humano continuar no caminho do pecado. Então, infelizmente, a Madonna tem sido uma sacerdotisa de Satanás. Até inclusive no show dela, ela usa de simbologia do ocultismo. Ela se utiliza de magia negra. Vocês podem até acompanhar o show que ela fez no Rio de Janeiro. Na entrada ela já se utilizou de simbologia de bruxaria. Então ela, infelizmente, ela tem demonstrado a quem ela serve espiritualmente. Ela serve o próprio Satanás. E se utiliza desse tipo de imagem tentando desconstruir o cristianismo. Por isso que ela zomba da Santa Ceia, por isso que ela usou, as dançarinas dela usaram roupas, vestimentas, né, de freiras, querendo dizer, distorcer o cristianismo, dizendo que as freiras têm o mesmo espírito que o delas, das dançarinas. Então, um total abuso ao cristianismo. Infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivenciando a cada dia. A Bíblia Sagrada fala que à medida que nós se aproximamos do fim dos tempos, os homens seriam amantes de si mesmos, mentirosos, adúlteros, traidores, homicidas, desrespeitosos aos pais, enfim, não teriam nenhum valor cristão. Então nós vemos pessoas usadas pelo mal na mídia, nós vemos pessoas usadas pelo mal nas artes, como a música, e também na política. Infelizmente, nós temos visto que pessoas têm se colocado como conservadores, mas na realidade não são. Têm se utilizado de falsos discursos para enganar e angariar voto das pessoas que são conservadoras. Eu sou evangélico, sou conservador. Infelizmente, por muito tempo eu acabei militando em partidos da esquerda, como por exemplo o PT, porque eu acreditava nas lutas de classe, que esses partidos estavam preocupados em lutar pelas classes sociais dos trabalhadores, mas infelizmente isso é uma utopia. Hoje as bandeiras que eles levantam bandeiras de putaria, que dissemina esse espírito imundo de prostituição, adultério, traição, homossexualismo, coisas que a Bíblia Sagrada condena. Lá em Gálatas fala que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então eu estou aqui trazendo, pessoal, esse comentário porque nós temos que ficar atentos.
E muitos políticos estão usando esse discurso de conservadorismo, estão entrando em partidos de direita, mas não são de verdade. Nós temos que julgar as ações dessas pessoas. Jesus disse, pelos frutos nós conheceremos as árvores, ou seja, pelas atitudes da pessoa, a gente conhece quem que ela é ou que não é. Então, diante de tudo isso que tem acontecido, e essa realidade não está distante de nós. Infelizmente, no município de Videira, esse ano, a Secretaria da Cultura acabou fazendo a Paixão de Cristo e colocando lésbicas no palco. Usou meninas lésbicas para fazer um falso discurso dizendo que Jesus é conivente com o homossexualismo, com aquilo que não presta, que a própria palavra de Deus condena. Deus não mudou, pessoal. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai mudar. Por mais que pessoas como a Xuxa queiram reescrever a Bíblia, isso não vai acontecer. É mais fácil que aconteça a Terceira Guerra Mundial, venha o governo global do anticristo. É mais fácil que volte Jesus para a Terra para destruir esse sistema da besta, esse governo global, do que a Bíblia ser reescrita. Eles não vão conseguir reescrever a Bíblia. Então, aquilo que era pecado há 2000 anos atrás continua sendo. Adultério é pecado, pedofilia é pecado, homossexualismo é pecado. As pessoas são livres para fazer o que bem entender com a vida delas, né? Eu respeito o comportamento delas, tenho amigos que são homossexuais, eles têm direito de ter uma vida feliz aqui na Terra como qualquer um de nós. No entanto, a partir da morte, eles vão dar conta a Deus, cada um de nós vai dar conta a Deus. Mas nós não podemos ser coniventes com aquilo que é errado. Eu quero aqui fazer esse desabafo porque eu vi que a Secretaria da Cultura do município de Videira tentou desconstruir o cristianismo usando lésbicas na Paixão de Cristo, tentando transmitir essa ideia mentirosa que Jesus é conivente com o pecado. Não, Jesus não é conivente com o pecado, ele continua sendo santo. Então nós que queremos ir para o céu devemos continuar praticando esse conservadorismo cristão e não permitir que políticos que se dizem liberais, que se dizem conservadores, que às vezes estão se filiando no PL, no partido Bolsonaro, mas não tem nenhum princípio moral, adulteram, traem a própria esposa, não respeitam o cristianismo e pior, são instrumentos de Satanás para a desconstrução do cristianismo, como ocorre lá nos Estados Unidos, George Soros, como ocorre na música através da Madonna. Eles usam essas pessoas que infelizmente estão no erro como bandeiras para desconstruir o cristianismo, para tentar perverter tudo, para distorcer a Bíblia Sagrada e enganar as pessoas. E aí as consequências vêm. Infelizmente, a Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias a humanidade sofreria dores como a mulher que está de parto. Ou seja, à medida que se aproxima o dia do nascimento do bebê ou o retorno de Cristo para a Terra, o sofrimento da humanidade vai aumentar. E por que esse sofrimento vai aumentar? Por conta do pecado. Porque as pessoas têm afastado a Deus. Certa vez questionaram Billy Graham por que os Estados Unidos estavam sofrendo aquele ataque terrorista na Torre Gêmeas. Ele estava hospitalizado, ele não pôde dar a resposta, mas enviou a filha dele no hall de entrada do hotel. E aí os jornalistas perguntaram por que a maior nação cristã do mundo, os Estados Unidos, estava sofrendo aquele ataque terrorista. E onde estava Deus que não viu aquilo? Billy Graham respondeu, Deus estava no mesmo lugar. Quando nós, enquanto nação, aprovamos o casamento homossexual, Deus estava no mesmo lugar. Quando nós, enquanto nação, aprovamos o aborto, Deus estava no mesmo lugar. Enquanto nós aprovamos o acesso às drogas, e aí foi dizendo, falou mais de 15 itens, e por fim ele finalizou. Então nós expulsamos Deus do nosso país, como é que nós queremos agora que o próprio Deus venha nos proteger, nos guardar, nos livrar do mal? Então eu trago essa mensagem para vocês, pessoal, para vocês questionarem o tipo de político que vocês têm apoiado. Você que é de direita, católico, evangélico, que é conservador, questione o teu prefeito, questione o teu vereador, por que eles estão pervertendo histórias, relatos da Bíblia, como por exemplo a Paixão de Cristo, estão levando pessoas com influências erradas, com condutas que a palavra de Deus condena. Então nós precisamos ter discernimento. O momento que nós vivemos na história da humanidade é um momento delicado que nós precisamos discernir quem é usado por Deus e quem é usado pelo diabo. Certo? Fique com Deus. Um grande abraço a todos e Deus abençoe.